Pessoal, meu nome é Du Pente, eu sou de Belo Horizonte. Eu faço parte do coletivo Pretas em Movimento, da movimentação Muitas pela Cidade que Queremos, e atualmente eu também componho a equipe de assessoria da vereadora Aura Carolina e da Cida Falabella na Gabinetona. Depois de ouvir essas mulheres tão fodas, que eu conheço algumas, outras tive o prazer de conhecer aqui, e uma responsa enorme, né? Tá ao lado aqui, o único macho aqui do lado dessas minas cabulosa. Segura a onda, Du Pente. Mas isso, sem mais delongas, a extrema importância desse debate, dessa pesquisa, ela vem a partir do momento quando a gente identifica a estrutura a qual a gente está inserida e o quão importante é ressignificar o conceito. O de periferia, o Racionais colaborou muito na década de 90. Agora, o conceito de cidade, a gente precisa muito ressignificar isso urgente, porque periferia é a cidade. Nosso amigo do DF, o Max Maciel, diz muito isso, né? A periferia é o centro. E aí a gente vai precisar compreender que a gente vai precisar compreender o quão essa lógica colonialista nos faz ainda retroceder e falar de coisas que já deveriam estar superadas a partir do momento que nós temos dados e realidades tão visíveis e tão significativas, mas que nós ainda no Brasil não reconhecemos, como, por exemplo, quando a gente fala da periferia, a periferia ser o centro, e esses agentes, enquanto protagonistas, ocuparem espaços políticos de transformação, como, por exemplo, as mulheres negras ou os jovens negros que vivem e sofrem um juvenicídio na América Latina como um todo, um genocídio, como no Brasil. E aí a gente vai precisar, além de ressignificar o conceito de cidade, assumir a violência que o Estado produz e é que nós estamos inseridos, para a gente poder seguir. E nesse contexto, eu já, desde muito tempo, eu sou nascido na periferia de Belo Horizonte, entretanto, esse lugar nunca me coube. Eu me reivindico como um jovem da cidade e sempre levei essas discussões para os movimentos coletivos e espaços aos quais eu estive inserido, justamente para trazer esse incômodo, porque esse lugar comum, ele, falando de colonialidade, ele é confortável para muitas pessoas e para muitas organizações e para a estrutura. A lógica global a qual a gente está inserida, e aí a gente está falando do capital, mas também das práticas a qual esse capital serve, ter esses corpos negros, jovens, se reconhecendo só enquanto jovens da periferia, é o lugar comum. E aí esse é o lugar que a gente vai precisar romper, afirmar essa identidade e romper com essas barreiras invisíveis. E aí a gente rompe com essas barreiras invisíveis tendo ações disruptivas, como, por exemplo, as que nós construímos no Coletivo Pretas em Movimento, desde 2015, como as que a gente constrói atualmente na Gabinetona, que é uma tecnologia social, uma experiência muito rica a partir da política do afeto, onde a gente, de forma real, está em busca, experimentando, obviamente, mas subverter a ordem que está posta dentro de uma casa legislativa. E isso se inicia a partir do momento que uma equipe de assessores e uma vereadora, a mais votada da cidade, Aura Carolina, é composta por jovens, negros, negras, LGBTs, pessoas trans. Esses corpos, de maneira muito competente, a partir só da sua presença naquele espaço, já é algo que rompe e transforma, porque a presença desses corpos, que são os corpos alvos do juvenicídio, do genocídio, do feminicídio, do encarceramento em massa, da exclusão social. A simples presença incomoda, e essa Casa Legislativa tem que se readaptar a esses corpos. Nós não podemos nos higienizar para estar presentes ali enquanto cidadãos, né? A gente precisa se humanizar. Então, essa é uma das questões. Mas, antes de avançar na Gabinetona, dizer que o Coletivo Pretas em Movimento ele surge em 2015 e é um coletivo composto por homens e mulheres negras. A Ana está aqui, compõe também esse coletivo, e que foi um encontro de pessoas que vêm dessas trajetórias
similares como a minha, como eu disse, né, de jovens nascidos na periferia, mas que se reivindicam enquanto jovens da cidade, e tem um objetivo muito simples e objetivo, que é o de ocupar espaços de poder, sim, ocupar espaços de poder. A gente está falando isso sem vírgulas, sem eufemismos, é isso. E aí a gente vai precisar também, isso exige coragem, exige tanta coragem que Marielle, por exemplo, foi alvo, por ter tido essa coragem. E nós seguimos. O Ocupa Política, que aconteceu em Belo Horizonte, no final de 2017, nós do Coletivo Pretas em Movimentos tivemos uma conversa muito rica com a Marielle. E nós falávamos com a Marielle, com a Thalíria, com a Áurea, de construir uma plataforma de agentes e protagonistas negros, não só de Belo Horizonte, do Brasil, que tem esse objetivo de ocupar a política para ressignificar e tentar, de fato, concretizar a democracia que nós nunca experimentamos. Porque a gente precisa entender que o objetivo desse coletivo, de pessoas negras ocuparem esses espaços, não é um ativismo por hobby, a gente não está brincando, saca? Não é uma simples escolha de vida, é uma missão muito séria, que diz respeito aos nossos corpos, à nossa humanidade, à nossa vida, e principalmente à vida as vidas que estão sendo vilipendiadas por essa democracia não ser de fato efetivada. E aí a gente precisa inverter esse vetor, de enxergar a real a periferia como esse lugar onde a gente vai poder catalisar, como a pesquisa apresenta lindamente, dá um diagnóstico maravilhoso. A gente vai precisar avançar nisso a partir do momento do Ocupa Política desse ano. A Áurea fez uma fala muito interessante, que ela falou que o momento é esse, das mulheres irem à frente, as quilombolas, as indígenas, os jovens negros, os LGBTs, e aí a gente precisa de pessoas revejam seus privilégios e estejam conosco, mas por trás, dando suporte para que a gente caminhe. Porque essas iniciativas todas as quais nós construímos e doamos nossas vidas, às vezes de forma, inclusive, precarizada pela falta de estrutura e reconhecimento, essas iniciativas carecem de visibilidade para demais do reconhecimento, a visibilidade e estrutura. E aí, como nós colocamos essas ações, reconhecemos no centro da transformação que nós tanto falamos e outros tanto acreditam ser utópicas. Essas micro-revoluções existem, não são de hoje, existe uma continuidade. Falando mais um pouco dessa trajetória individual, enquanto você perguntou a gente se reconhece enquanto uma liderança, isso é muito espontâneo na maioria dos casos, como, por exemplo, às vezes a gente é reconhecido como lideranças não eleitas, a partir da ação pragmática cotidiana, a partir, um pouco antes de junho de 2013, por exemplo, eu estava nas ruas, colaborando com a luta do Carnaval de Rua de Belo Horizonte, pela livre ocupação dos espaços públicos. Eu ri aqui quando a Ana falou da assessoria, que os coletivos chamavam os advogados para ir no viaduto, porque o pau estava quebrando. Então, eu era um desses, que ligava sempre os advogados, vem cá dar uma moral que o pau está quebrando. E isso por um grito de sobrevivência, né? E aí esse reconhecimento, enquanto liderança, para demais disso, para nós negros e periféricos, esse reconhecimento vem quando a gente tem a consciência que somos sobreviventes. E a partir do momento que eu me desloco da minha zona de conforto, me insiro na cidade, enquanto uma liderança, um agente, porque eu não esperei ninguém me convidar, não, eu fui. E é assim que tem que ser, saca? E aí você começa a perceber, pera, mano, eu sou um sobrevivente, cara, porque cadê a galera da minha quebrada? E aí essa responsabilidade se triplica, e aí a gente precisa pensar e romper também com velhas práticas que nos colocam um contra os outros, que também é mais um resquício colonial, de como a gente cria um espaço de confluência máxima, que é algo que a gente faz e pratica na Gabinetona com muita generosidade, nos exige muito, porque todos nós